Paz Senhor, meus amados irmãos, nessa tarde de domingo, bem-vindos à casa do Senhor, amém? Estamos felizes por cá estarmos? Amém. Estamos? Amém. Ou não? Alegrei-me quando me disseram que haja alegria em nós em subirmos à casa do Senhor. Vou pedir aos meus amados irmãos para que se coloquem em pé e todos juntos vamos ler uma porção das Escrituras que se encontra no livro de Salmos, no livro de Salmos, número 103. Um salmo conhecido de todos nós, muito bonito mesmo. Salmos, número 103. Diz assim a palavra do Senhor: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e de grande benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre retirará sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém, amados irmãos? Vamos fechar os nossos olhos e vamos ter um tempo para louvarmos e adorarmos ao nosso Deus nesta tarde. Que a nossa alma possa engrandecer o Senhor pelos feitos grandes e verdadeiros que Ele fez, que Ele faz e que Ele há de fazer. Pela sua majestade, pela sua glória, porque Ele é Deus único e incomparável. Que nós adoremos a Deus nesta tarde, porque de facto o Senhor tem sido bom para conosco. Não nos tem julgado segundo os nossos caminhos, porque nós sabemos, amados irmãos, que os nossos caminhos têm um destino, a perdição eterna. Mas porque Ele nos amou, nos dá o privilégio. Nesta tarde, vamos levantar as nossas vozes e vamos agradecer a Deus. Aleluia! Louvado seja o teu nome para sempre, Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pelo sacrifício de Jesus. Obrigado, Deus, pela tua intervenção nas nossas vidas, pelo teu perdão, pela salvação que trouxestes a nós de graça, Pai. Mesmo nós não sendo merecedores, muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque um Deus tão grande, maior que o universo, que criou os céus e a terra e tudo que neles há.
nos amou ao ponto de ter entregue o seu Filho, Pai. Amor esse, Deus, que não conseguimos compreender, não conseguimos calcular, não conseguimos imaginar, porque excede, Pai, a nossa imaginação, a nossa compreensão. Muito, muito obrigado, Pai. Pai, que as nossas almas te louvem, que nós te louvemos, que nós glorifiquemos o teu nome, Pai. Que não nos esqueçamos dos teus benefícios, da tua intervenção, da tua bênção sobre nós, sobre as nossas famílias e sobre a tua igreja, Jeová. Ó Deus, que em momento algum, Pai, das nossas vidas, nos esqueçamos que um Deus de amor continua a nos amar e continua a nos guardar. Amém. Aleluia, louvado seja o teu nome. Quando lemos essa poesia que foi transformada num lindo coro, nós vimos que em tudo devemos olhar para o Cordeiro de Deus. Amados irmãos, nós sabemos que viver é bom, e graças a Deus o Senhor nos proporciona uma vida boa. Mas nesta vida boa que nós temos, que o Senhor nos dá, fruto da sua graça e misericórdia, nós passamos por muitos momentos difíceis, muitos mesmo. Eu digo sempre isso, enquanto criança eu aprendi, muito novo, um corinho que diz que há crentes que não gostam de passar tribulação, mas para entrar no céu é com lutas. Mas lutas de verdade, amados irmãos. O cristão sofre que sofre. Como dizem nossos irmãos brasileiros, pensem num povo atribulado. E o cristão, amados irmãos. Mas damos graças ao Senhor, porque maior que seja a tribulação, a perseguição, a dor, Ele continua a nos dizer, olhem para mim, olhem para mim. Que os nossos olhos fiquem fitados em Jesus. Não só naquilo que Ele pode fazer, é verdade que nós nos alegramos por aquilo que Ele tem feito. Ficamos contentes quando temos uma dor ou qualquer coisa e o Senhor intervém a nosso favor. Mas, amados irmãos, que os nossos olhos não estejam fitados nos seus milagres, mas sim na pessoa bendita do seu Filho Jesus. Amém. Quer o Senhor faça ou deixa de fazer, quer chegue a tribulação ou a bonança, a fome ou a fartura, olhemos para o Cordeiro de Deus, única e exclusivamente. Às vezes é difícil, quando o cinto aperta é difícil, muito difícil. Mas é possível, porque o Senhor nos ajuda. Deus Pai do céu, Deus Pai de amor. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado, Senhor, porque chegou o momento de ouvirmos a Tua palavra, Pai. Fala, Deus, aos nossos corações. Pai, nós precisamos de ouvir a Tua voz para que a nossa alma se mantenha viva. E ensina-nos, ó Deus, a esconder a Tua palavra nos nossos corações para que não pequemos contra Ti. Pai, no nome de Jesus, Senhor, tira a distração, tira os impedimentos, Pai. Tira tudo aquilo que quer afastar a nossa atenção da Tua palavra, Pai. Use mais uma vez o Teu servo, como tens feito ao longo dos anos, Senhor. E fala, Senhor, a cada um de nós, Pai. No nome de Jesus nós te pedimos. Aqui estamos nós. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor nesta tarde. Podem sentar-se, amados irmãos. A
Paz do Senhor, amados irmãos. Amém. É bom estar aqui com os irmãos, novamente. Pela graça do Senhor. E como podem calcular, vamos voltar a Romanos. Romanos. Vamos ler primeiro os versículos do capítulo 3, para depois ir ao capítulo 5. Vamos juntar estes dois capítulos. Porque o capítulo 4, os irmãos perguntei, porque não o capítulo 4? O capítulo 4, vamos lá ver. Eu disse que esta epístola está escrita, de certa forma, em termos judiciais. Isto é, Paulo começa simulando um tribunal divino e trazendo toda a humanidade perante esse tribunal divino, onde sai o veredito. A justificação pela fé e não pelas obras da lei, o que é que ele vai buscar? Para dizer que é possível, que isso não somente é possível, vai dizer que há um precedente. Não sei se os irmãos, será que é gente de direito, mas às vezes quando a lei é um bocadinho, parece que ambígua, vai-se buscar precedentes na lei que já foram usados. Já há um precedente que já foi usado. E o que é que ele vai dizer? A justificação pela fé não é uma coisa nova. Por isso temos o capítulo 4 aqui no meio. E é só para explicar porque é que não estou a usar. Que é para usar o exemplo de Abraão. Portanto, o pai da nacionalidade israelita, o pai daqueles que defendiam tanto a salvação pelas obras da lei, ele diz, ele não foi, nem havia lei nessa altura, ele foi justificado pela fé. Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, e vai dar o exemplo, portanto, da sua experiência e da sua fé em Deus acerca de Sara, etc. Portanto, é a razão porque eu não estou, eu disse que não estou a dar um estudo sobre Romanos, estou a seguir mais um progressivo da nossa vida espiritual. Então nós vamos agora ao capítulo 3, isto foi só para justificar o capítulo 4 e a razão porque é que não estou a usar, portanto, não é que não seja importante, é um capítulo lindíssimo acerca de Abraão e da sua fé. Capítulo 3, versículos 24 a 26, perdão, primeiro de tudo, 3, 24 a 26, que diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Os irmãos lembram-se o que é que diz o capítulo 5, versículo 1? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. E agora veja, aqui o versículo 3, 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Voltamos ao capítulo 5 agora. E lemos. (12 a 14). Desculpem, estou a dizer mal. 5, portanto, 15 a 19, assim é que é. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa. Porque um só que pecou, por um só que pecou, o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só,
Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Muito bem. Ora bem, nós, da última vez, falámos aqui, fomos ao capítulo 5, e falámos aqui acerca, eu disse que aqui fala de pecado, a Bíblia fala de pecado e pecados, disse que quando fala de pecado, refere-se ao pecado original, o pecado de Adão, o pecado que nós herdamos, a natureza pecaminosa. Quando se refere de pecados, refere-se aos atos que o pecador cometeu. Isto quer dizer, que a Bíblia chama também de transgressões, não é? Portanto, quer dizer, nós pecamos porque somos pecadores. Somos pecadores, recebemos uma natureza pecaminosa e isso fez de nós, porque não nos voltamos para Deus, voltamos para o pecado. Depois, eu disse que os primeiros 3 capítulos, até ao capítulo 3, versículo 20, está falando exatamente dos pecados, da natureza, da degradação humana e, logicamente, daquilo que as pessoas fazem e dos pecados. Mas o capítulo 5 vai buscar o pecado. E eu disse que normalmente é minimizado. Expliquei aqui, não vou repetir, vou só dizer as 3 palavras que eu usei aqui. O capítulo 5 usa, Paulo usa. Pecado, quer dizer transgressão, transgressor da lei marginal. Segundo, ofensa, pecado, transgressão, ofensa foi ao aceitar a mensagem da serpente como verdadeira, pôs em causa tudo o que Deus disse e o que Deus é, porque foi o que a serpente insinuou. Deus disse assim porque Ele sabe, isto é, Ele não quer, isto tem a ver com o que Ele é. E não aceitaram não somente desobedeceram para aceitar o fruto, mas por causa disso puseram em causa aquilo que Deus é. Portanto, a sua santidade, a sua pureza, sentimentos, o seu amor, a sua verdade, tudo foi posto em causa da natureza de Deus para ser aceite a serpente. E depois, desobediência. Havia uma ordem. O Senhor, o Criador e Senhor do jardim, tinha direito de dar ordens, deu ordens, aquela árvore não pertencia. Falámos disso e eu disse que hoje ia apresentar a solução, porque aquilo traz consequências, que já vimos as consequências. E a solução eu pus graça e fé. Isso que era o que eu iria falar hoje, ou quando viesse aqui, que naquela altura não tinha na escala. Portanto, graça e fé. E onde vê que são as 2 palavras chaves aqui, graça e fé. Ora bem, eu queria mencionar 2 textos bíblicos muito conhecidos, que não vamos ler, mas queria que ficassem com eles na cabeça. E depois em casa, se quiserem ler, podem ler com muita cautela. O primeiro é em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça, é tudo dos escritos paulinos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ok. Fiquem com este texto na cabeça, que é também de Paulo, e se forem ver o que está aqui, é esse mesmo princípio. Pela graça sois salvos por meio da fé. Graça e fé juntos. Outro texto que eu queria que os irmãos ficassem na cabeça está em 1 de Coríntios 1, 22 a 24
que diz que os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas, diz Paulo, para os que são tanto judeus como gregos, nos pregamos a Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Portanto, tanto nós pregamos a Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Esta é a mensagem. Está lá mais um outro versículo, agora não estou a citar, mas os irmãos têm aqui os versículos, convém depois ler. 1 Coríntios 24. Mas eu queria ficar com esta: Cristo crucificado. E depois no outro versículo a seguir ele refere apenas Cristo, mas a mensagem é a mesma. É a mensagem do Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, é loucura para os gregos, mas para os que são tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Portanto, quer dizer que a mensagem da cruz é poder e sabedoria. Poder, neste caso é poder que salva e sabedoria que salva. Mas lá chegamos. Então, agora vamos pensar nesta situação: graça e fé. Primeiro, eu gostaria de explicar aos irmãos o que é que quer dizer a palavra graça, mas não sou capaz. Tenham paciência e aceitem a minha ignorância. Os irmãos dizem: mas os dicionários dizem, eu sei o que é que os dicionários dizem. Achei que é muita pobreza para aquilo que tudo que a graça de Deus encerra. Claro, se formos ao dicionário, eles vão ter uma explicação muito simples. Graça é favor imerecido, favor que alguém não merece. Só que isso é uma expressão da nossa pobreza para tudo que a graça de Deus encerra, que está para além do nosso entendimento. Oh, graça admirável, não é? Por acaso teve, foi cantada pelos escravos. Portanto, neste caso, e por outros, oh, graça admirável, e por muitos outros. Essa graça trouxe favor a nós. Mas a graça encerra pelo menos 3 coisas que eu vou falar agora. Encerra muito mais. Amor de Deus. Quando digo amor, misericórdia, piedade, benignidade, tudo isso que o irmão mandou há bocado no Salmo 103. Que estava. Sabedoria e propósito do plano de Deus. Quer dizer, esse tal favor imerecido, essa graça fantástica, envolveu tudo o que o homem pôs em causa. Note, primeiro, o amor de Deus é posto em causa. Deus não quer que se abram os vossos olhos e sejam como Deus. Se Deus fosse bom, Deus estava estudando o fruto mais saboroso e mais agradável. Primeiro, o amor de Deus foi posto em causa. Amor de Deus. Segundo, se o homem pecar, jogava a serpente, Deus só tem 2 hipóteses. Ou perdoa, é amor, perdoa, e tem que se fazer semelhante ao homem imperfeito, injusto. Ou o homem não perdoa, usa de justiça e não é amor. Não usa de compaixão. Mas Deus conciliou as 2 coisas. Aqui está a sabedoria. Infinita, que nem a serpente conhecia. A sabedoria de Deus. E a Bíblia diz, deixa-me ficar aqui um ponto, na Epístola aos Efésios, que pela Igreja, e note, quem é a Igreja? A Igreja são aqueles que foram redimidos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Em todo o mundo e em todo o tempo. Certo? A Igreja, a multiforme sabedoria de Deus foi conhecida. Quer dizer, a multifacetada. Aleluia! Sabedoria de Deus, que não tem limitações, foi conhecida no céu, repare, dos principados e das potestades, quer dizer, dos anjos bons, dos anjos maus, todos eles ficaram a saber que a sabedoria de Deus estava muito para além do que era a sabedoria da criação. Que às vezes eles já conheciam, e diz que os anjos
As estrelas da alva cantavam quando Deus criava, quando Ele disse, haja, e ouve, aleluia. Diz que os anjos cantavam, jubilavam de felicidade, como o nosso Deus é. Fantástico. Mas a multiforme, quer dizer, a sabedoria mais extraordinária. Pedro diz que os anjos desejam bem atentar para o que é uma pessoa regenerada. Diz o apóstolo Pedro. Quer dizer, eles tentaram, diz que os profetas inquiriram, os apóstolos falaram, e os anjos desejam observar, perceber, isto ultrapassa-nos. Como é que um homem vil, uma mulher perdida, como é que agora consegue ser um santo? Aleluia! Só o nosso Deus. É a multiforme sabedoria de Deus, sem Deus deixar de ser nada do que é. Terceiro, o que é que a serpente ensinou? Deus tinha um plano: manter o homem na ignorância, que era para não saber tanto como ele. Ele sabe que no dia em que se abrir os vossos olhos, no dia que comeres, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sendo conhecendo bem o mal. E Deus mostrou, aleluia, aniquilando a sabedoria dos sábios, espezinhando, esmagando a cabeça, a astúcia da serpente. Que Ele tem um plano de amor desde a eternidade, porque o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Glória ao Senhor no plano de Deus. Um plano, e esse plano é um plano de amor, de salvação, e que Ele cumpriria, e nada poria em causa do seu plano, porque passam os céus e a terra, mas as suas palavras não passam. E é nesta base que nós vamos entrar. E temos que voltar a Gênesis. E, como eu disse, não vou ler, os irmãos devem conhecer bem Gênesis 3. Nós dissemos aqui no outro dia que a serpente disse, e que depois, como consequência, eles viram que estavam nus. Há quem pense que estariam vestidos da glória de Deus, essa glória caiu. A vergonha e, sobretudo, a culpa. O homem não sabia o que era culpa. E também pela primeira vez, os irmãos sabem, Deus apareceu pela brisa do dia, pelo soprar do dia, e parece cedo, mostra que Deus madrugava em estar com o homem. E sabe qual era o normal do homem? Porque a Bíblia diz que ouviu passar os passos no jardim. Esta diz apenas passar no jardim, mas outras dizem os passos de Deus. Não é? Portanto, diz que normalmente o homem, ao que parece, corria para Deus. Como aquele filho que o pai vem e corre para o pai. Mas quando aquilo que o pai tinha dito, não faças, ele fez e agora estragou tudo. Vocês sabem como é que é? Naquele dia ele não corre ao encontro do pai. E o que é que ele não corre ao encontro do pai? O que é que eu vou dizer? E ele escondeu-se. E agora note, a primeira reação do homem é aquela que ainda hoje é. Não foi a humilhação, não foi o arrependimento, foi fugir de Deus. A comunhão estava quebrada pelo pecado. Não foi Deus que quebrou a comunhão, foi o homem que quebrou a comunhão. Não é o Deus que se separa do homem, é o homem que se separou de Deus. Portanto, e ele foge de Deus, e quando Deus, porque ninguém pode fugir-se de Deus, de onde estás? Ele diz, eu escondi, porque estava no escondido. Tu vinhas, e eu disse, quem disse isso? Estavas nu. Comeste tu dado, claro, eu já sabia que ele tinha comido. Comeste tu dado que eu te disse que não comerias? E sabem qual foi a resposta? Acho interessante. Sabe qual é a resposta? Eu não tenho culpa. A culpa é fulano. Nunca tenho culpa. Só o pecador arrependido diz que tem culpa. Diz que Napoleão um dia foi a uma prisão.
Naquele tempo tinha muitos prisioneiros lá. E ele começou a interrogar cada um. E perguntou: está aqui porquê? Ele disse: estou aqui porque os nossos juízes são todos comprados pelos poderosos. Portanto, porque eu sou inocente. Perguntou outro: estou aqui porque os malandros queriam um bode expiatório, fizeram um bode expiatório. Mas eu estou inocente. E foi sucessivamente, e eram todos inocentes. Não havia, todos estavam ali por culpa dos outros. Finalmente encontrou um. Ele disse: você que está aqui. Diz ele: eu estou aqui porque a justiça do nosso país é muito misericordiosa. Porque o que eu fiz não merecia estar aqui, merecia estar morto. Eu merecia a morte. Porque eu fiz isto, matei pessoas, roubei. E ele começou a confessar os crimes dele. Então Napoleão chamou o carcereiro e disse: olha, pegas neste homem e pões lá fora. Porque com tanta gente boa aqui dentro, tanta gente inocente, um pecador destes, um mau destes, vai contagiá-los a todos. Porque repare, se os maus eram os que estavam cá fora, eles eram todos inocentes, então era melhor pegar no conclusão. O que Napoleão viu é que aquele, afinal, já tinha aprendido a lição, já tinha reconhecido as suas faltas, era recuperável, os outros não eram. Irmãos, e aqui temos o homem: Adão, comestes tu, e sabe qual foi a reação? Há dois culpados. Primeiro, Deus. É assim que o homem culpa ou não? Segundo, o meu semelhante que está à volta de mim. A mulher que tu me destes. Fostes tu, primeiro que tudo, que me arranjaste esta carga de problemas. Segundo, ela deu e eu comi. Ele não tem culpa nenhuma. Era tão inocentezinho que não tinha culpa nenhuma. E veja-se, não é assim hoje. Quem é que primeiro culpam Deus de tudo, estragam o ambiente. E onde é que está Deus agora? Por causa da seca e tudo mais. Há guerra, onde é que está Deus? Permite isto e não sei o que mais. E se houver um desastre nuclear ou coisa assim, onde é que está Deus? É o que eles dizem. Façam tudo. E depois primeiro Deus. Segundo, aquele, o outro, eu não. E Adão fica aqui. Repare. Então nós vemos primeiro. O pecado traz primeiro como consequência o relacionamento com Deus foge. E agora até acusa Deus. Em vez de o louvar, acusa-o de não lhe ter dado algo bom. Segundo, separação com o seu semelhante. Há algum tempo atrás ele tinha dito: esta é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, mulher, porque foi tirada do homem. É parte de mim mesmo. É algo que... nós temos aqui a expressão mais romântica que nós podíamos ver hoje. É dizer: não, ela e eu é tudo mesmo. Agora já não é. É a mulher que tu me deste, a companheira que tu me deste por mulher. Foi aquilo que tu me arranjaste. Portanto, o que acontece? Mal com Deus, mal com o semelhante. Irmãos, o que é que nós encontramos hoje nas pessoas? Mal com Deus e desculpe o termo, e às todas uns com os outros. Não é as nações, são as pessoas. Os irmãos ouvem todos os dias na televisão: mataram a família, mataram amigos, mataram não sei o quê, mataram todos os dias, matam gente, sem saber porquê, nem porque agrediram, é no futebol, é no espetáculo, é nas discotecas, é em todo lado. E outros é sem saber porquê, na próxima vizinhança, é na própria família. Esta é tudo consequência de uma coisa que se chama pecado. Agora vamos ver o que é que o homem fez para resolver o problema do seu pecado. Que é para depois chegarmos a Deus. O homem fez alguma coisa, ou não fez? Adão estava nu. Estava ou não? Não estava. Estava vestido com metais.
assim em detalhe, de folhas de figueira. Foi o que o homem fez para tapar o seu pecado. Mas agora note, quando Deus chegou, o que é que Adão disse? Estava nu. O que isto quer dizer? Que aquilo que ele fez para tapar a sua nudez não o satisfez nem a ele, nem a Deus. Nós já vamos ver que Deus também rejeitou as folhas de figueira. Não satisfez a ele, continuou a sentir-se culpado, continuou a esconder-se, continuou a achar-se nu. E também não satisfez a Deus, que já vamos ver que Deus vai arranjar substituição para isso. Então o que é que isso quer dizer? Não é deste capaz. Isaías vai usar uma outra expressão. Usa que as nossas melhores obras de justiça são como trapos de imundícia aos teus olhos. Quer dizer, é como alguém que está vestido de trapos imundos, que se sente mal e que Deus diz: como é que estás? Como é que te apresentas diante de mim? As folhas de figueira significam as obras do homem, tudo o que ele faz para se justificar diante de Deus. Nem satisfaz a ele, nem satisfaz a Deus na cultura do seu pecado. E as nossas melhores obras de justiça, diz Isaías, são como trapos de imundícia. Por isso, voltamos a Efésios, diz: não vem das obras para que ninguém se glorie. No outro lado diz: pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Portanto, estas são as obras. Agora vamos ver o que é que Deus faz. Se nós chegarmos ao versículo 21 do capítulo 3, os irmãos vão encontrar que diz que Deus, repare, não foi o homem, foi Deus. Aquilo foi, as folhas de figueira foi o homem. Agora foi Deus. Deus fez tudo obra de Deus. Vestes de peles e os cobriu. Repare, Deus fez, Deus trouxe, Deus cobriu. Tudo obra de Deus. Tudo obra da graça. Agora, os irmãos vão falar uma coisa. Para haver peles, o que é preciso? É preciso imolar, é preciso matar animal. Os animais eram inocentes no pecado de Adão. Certo? Eram inocentes. Para haver peles, é preciso sangue inocente ser derramado. Então, a primeira figura que nós temos da vítima inocente, do animal inocente, que a Bíblia não diz que tipo de animal foste, para cobrir o pecado do homem, encontramos em Gênesis 3:21. E quem toma toda a atitude, toda a obra, é Deus. E Deus cobre o pecado do homem. E repara, a Bíblia diz que nós estamos vestidos de vestes de justiça, vestes brancas. Estamos vestidos de Cristo. Aleluia. E até devemos estar revestidos de Cristo. Quer dizer, Ele despiu-nos dos nossos trajes imundos, do nosso pecado, e despiu-nos de Cristo. Adão é despido das vestes, das folhas de figueira, das suas obras mortas, incapazes, culpadas, e é vestido agora com peles de animais, que diz que para isso houve uma vítima inocente que morreu em lugar do homem culpado. Sangue foi derramado para que o homem inocente o homem pecador, fosse coberto da sua injustiça. Aleluia! E aqui temos o primeiro aponto para o sacrifício, e o princípio do sacrifício que Abel vai aprender em tudo está aqui. É que a partir daqui, o homem devia de rejeitar o mal, apegar-se ao bem e chegar a Deus através do sacrifício. É por isso que a seguir nós temos Abel e Caim. E Caim, sabe o que é? É o religioso. Vocês sabem como é que o religioso quer? Está bem, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Mas eu pago. Quanto é que as inteligências?
Os irmãos sabem que os mafiosos são os que dão mais dinheiro para as igrejas no mundo. O princípio da máfia era siliciana. Portanto, hoje está ultrapassada a máfia mais refinada do que essa, hoje em todo o mundo. Mas no início começou a ver. E vocês sabem, eram todos católicos e religiosos. E as igrejas da Itália, e especialmente da Cilícia, diziam que eles eram os grandes benfeitores da igreja. Mas eles exploravam, roubavam, quebravam, maltratavam, matavam e depois iam pagar a Deus com o dinheiro do roubo, com o dinheiro do crime e achavam que tudo estava feito. Este é o princípio de Caim. Qual é o Caim? Caim ele achou, eu trabalho, eu esforço-me, eu consigo. E agora traz a Deus, e os irmãos não calculam, mas era uma oferta que não tem nada a ver com o de Abel. Pode ter a certeza que era gigante, diz que ele trouxe o melhor da terra. A abundância. Eu sei que não sou grande coisa, mas está aqui. Eu dou-te, como se Deus tivesse fome, como o Senhor disse, se eu tivesse fome não te podia comer, minha é prata, meu é ouro. Como se Deus fosse um pedinte, ou alguém que está a querer receber algum imposto, não é? Eu trago aqui, eu pago, e agora tu tens que me aceitar e abençoar, porque eu dou. Então aqui eu dou. Esta é a atitude religiosa. Portanto, como é que é? Uma ação boa, não sabe qual é o princípio religioso, fez uma ação má, ou 10, agora faz uma ação boa, e a ação boa compensa. Isto é o religioso. Não é assim. Mas não é assim com Deus. Agora vejam Abel. Abel trouxe o primogênito das suas ovelhas. Abel trouxe o primogênito, um cordeirinho do melhor. Não valeria de certeza se pusessem no mercado a oferta de Caim. E agora o que é que vai contar? Não é o valor da sua oferta, mas é a fé que ele coloca na sua oferta. A sua fé não está no valor da sua oferta. A sua fé está no que ele aprendeu através dos seus pais no Éden, da promessa que a semente da mulher havia de pisar, esmagar a cabeça da serpente, portanto, e isso seria um sacrifício e resgate de nós todos. A figura do Cordeiro vem desde a fundação do mundo, isto é, Adão teve conhecimento dessa figura. E Abel toma e oferece, Senhor, eu não quero que me aceites por causa do valor da minha oferta. Eu sou um pecador, eu sou o filho de Adão, eu sou um transgressor, mas aceita esta vítima inocente em lugar de mim como símbolo daquele que tu vais um dia dar para morrer pelos meus pecados. E Hebreus diz, no capítulo lá da fé, no capítulo 11, que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Ele ofereceu maior por causa da fé, ofereceu maior pela fé, porque alcançou o testemunho. Deus abençoou e foi notória a bênção de Deus por quem ficou zangado. Diz que Deus atentou. Sabe que Ele olhou, nós olhamos para trás, Senhor, aceita o sacrifício de Cristo em meu lugar, que morreu pelos meus pecados. Abel olhou para a frente e Senhor, aceita aquele sacrifício que há de vir em meu lugar. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, como disse Abraão. O Senhor proverá para si. Um dia Deus vai prover esse cordeiro, e esse cordeiro foi provido através de Cristo Jesus. Amém. É o cordeiro de Deus que tirou o pecado.
Irmãos, e graça é aqui mesmo isto. É Deus planear tudo para nós num propósito. E esse propósito englobou, primeiro, o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querem uma figura maior da graça do que esta? Não existe. Esta é mais do que qualquer. É. Deus amou-nos, Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e por podermos ir para aí fora, vendo com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e podemos ir para aí fora. Através disso, Deus proveu o seu Filho. Deus planeou no seu propósito, no seu plano, estava encontrar, conciliar justiça com amor. E a justiça e o amor encontram-se na cruz. Voltamos ao princípio. O que é que eu disse? Paulo aos Coríntios, os judeus pedem sinais. Quem é que faz sinais maiores? Esse é que é. Os gregos querem sabedoria. E nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que estão, tanto judeus como gregos, e pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Sabedoria porquê? Primeiro, Deus oferece o cordeiro para o holocausto. Oferece o seu Filho, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Oferece Jesus Cristo, que se faz homem, que toma forma humana e que vai até à cruz. Segundo, Deus fala o pecado por nós. Ele toma todos os nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. 2 Coríntios 5:21. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E agora, quando Ele toma o nosso pecado, quando bebe o cálice amargo do nosso pecado, Deus faz vir a sua justiça sobre ele. Isaías 53:10 diz: ao Senhor agradou-me ele, fazendo enfermar quando a sua alma se puser para a expiação do pecado. Repare, isto parece difícil. Como é que ao Senhor agradou? Ao Pai agradou. Sabe porquê? Por causa do amor que tem por nós. Era necessário para que a sua justiça descarregasse o seu juízo sobre a vítima inocente carregada com o nosso pecado. E sabe, não é só na carne, não é só nas dores físicas, mas por um pouco ele fica separado do Pai, quando diz: Deus meu, porque me desamparaste, até o sol deixa de dar a sua luz, a terra treme, toda a criação estremece, porque o Criador, aleluia, por um momento no universo, quando carrega pelos nossos pecados, até que grita que está consumado, acabou, aleluia, a cabeça da serpente está esmagada, a justiça e a paz encontraram-se, aleluia, o amor e justiça estão juntos. Deus é sabedoria, Deus é poder, e há poder libertador para o homem. Não, a força do inimigo está esmagada, a sua astúcia está esmagada, tudo caiu por terra, a morte está vencida, os sepulcros abrem-se, aleluia, mortos aparecem na cidade depois da ressurreição do Monte dos Santos. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte da vitória, graças a Deus, nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isto é encontrado naquela palavra, expiação. Mas expiação e propiciação estão aqui juntos, ainda temos que voltar a eles. Sabe porquê? Porque estava no Salmo 103. Eu disse que o pecado se separou de Deus e dos outros. Aleluia. Certo? Deus
tu deste-me, arranjaste uma carga de trabalhos, arranjaste a companheira que me deste. Se eu não tivesse esta companheira, se não tem, Deus é que tem a culpa. Já não é ossos, meus ossos, nem carne da minha carne. Claro que nem ação de graça que não há nada. E agora, isto que eu tenho aqui, ela que tem a culpa. Isso tudo porquê? Por causa da culpa que está lá dentro. É por isso que a expiação não vai resolver só o problema da nossa culpa com Deus. Vai resolver o problema da nossa culpa connosco próprios. Vocês não sabem que é um problema grave, não é? Às vezes o problema não é por acaso, diz a psicologia, que o problema às vezes não é perdoar aos outros, é perdoar a nós mesmos. É da psicologia, não é? Mas é verdade. Portanto, mas sabe que a expiação tanto resolve o problema da nossa culpa com Deus, como da nossa culpa connosco próprio. Como está o Oriente do Ocidente, assim afasta de quem? De quem? Digam. De nós. De nós. Como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor tem misericórdia daqueles que o temem. E atrás está a misericórdia, isso tem a ver connosco. Agora, mas como está o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós. Diz que ele tirou, Isaías diz que ele tirou que nós das profundezas do mar. Sabe o que é? É o problema, a expiação de Cristo. Veio trazer livramento completo. Não perante da condenação perante Deus, mas da condenação connosco próprio. Que é isso que traz paz ao nosso coração. Dá-nos paz com Deus e connosco próprios. Amém? Nós vamos voltar aqui. E possivelmente eu vou voltar a isto, sabe quando? Eu vou dizer. Excepcionalmente, penso eu, terça-feira eu venho cá fazer o culto de ceia, porque o irmão Custódio está de férias. E portanto depois estou escalou para o culto de ceia. E no culto de ceia porque ceia do Senhor tem a ver com isto mesmo. Senão não vale a pena celebrá-la. Tem a ver com a obra expiatória de Cristo. É a altura própria e eu vou falar disso. Para continuar. Amém? Nós agora vamos ficar de pé. Eu penso que todos são crentes. Mas não sei se alguém ainda não aceitou Jesus. Ainda sente essa culpa. Ainda foge de Deus. É a altura, não fuja mais. Voltar-se para Ele. Amém. Aceitando Cristo como Salvador. Não esquecer, porque Deus continua a amar. Deus nunca deixou de amar o homem. Deus não diz que Deus amará o homem. Deus amou. Amém. Não sei se está a ver. Não, Deus não vai amar. Amou. E porque amou, deu. Porque amou, quer. E porque Ele amou o mundo. Nesse mundo está incluído qualquer pessoa que esteja aqui também que não conhece Jesus, estão os crentes, mas estão as outras pessoas que não conhecem ainda Jesus. Assim pode agora voltar-se para aquele Senhor que o continua a amar, independentemente do que você tem sido. E que através da obra de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro inocente, que morreu pelos seus pecados, Ele está pronto a perdoar os seus pecados e a aceitá-lo como seu filho. Eu não sei se temos alguém que não tenha ainda aceito Jesus e queira fazer nesta tarde. Pode fazer um gesto com o braço levantado ou ficar de pé, como quiser. Mas fazer um gesto só para nós vermos e orarmos por si. Eu não vou insistir, penso que talvez saber. E vamos ficar todos de pé então, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos pela Tua muita misericórdia e pelo Teu amor infindável, Senhor, que tens mostrado para conosco e que manifestaste, Senhor, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque nós éramos pecadores, não apenas por natureza, mas também por atos e ações, Senhor, mas na Tua misericórdia, Senhor, e através de Jesus Cristo, Teu amado Filho, Tu nos perdoaste, Tu nos libertaste, Tu nos lavaste com o sangue de Jesus Cristo, Tu nos transformaste, Senhor, fizeste de nós novas pessoas,
justificaste e fizeste nós teus filhos. Damos agora ao Pai, tu venhas abençoar o teu povo, venhas despedir o teu povo da tua paz. Abençoa também o culto nesta tarde, Senhor do Carvalhinho. Opera de forma poderosa em salvar almas para a tua glória. Para abençoar a tua igreja, Senhor. Eu peço em nome de Jesus e para a tua glória. Não sei se há algum anúncio além da terça-feira do culto cedo, Senhor. É às 9 horas, não é? Pronto. Então, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. E domingo outra vez por aqui.